Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. É incrível como, até os dias de hoje, o antigo Egito ainda fascina cientistas e também aqueles que simplesmente admiram as histórias sobre os faraós, as tumbas gigantescas e suas pirâmides. Por exemplo, já ouviu falar em Tanis? Estamos acostumados a ouvir falar muito de Gizé, também do Vale dos Reis, mas há outros lugares tão interessantes como, ou talvez até mais, como é o caso de Tanis, a Cidade do Sol. Localizada na região pantanosa do Delta, no norte do Egito, Tanis fica no topo de um monte natural, também chamado de Costas de Tartaruga ou Jazira, que significa ilha em árabe, e é cercada por terras ricas para a agricultura. Tanis foi fundada durante a 21ª dinastia como uma nova capital real e continuou a ser usada até o período romano. Durante a 30ª dinastia, a sua enorme muralha, medindo 16 metros de largura na base, foi construída para cercar o complexo do templo de Amon-Ra. A antiga cidade de Tanis era conhecida por muitos nomes. Já foi Djanet para os antigos egípcios, Tanis durante o período helenístico, San durante o período copta, Zoan na Bíblia hebraica e hoje é conhecida como San el-Agar. Tantos nomes, deve ter tido uma crise de identidade, né? Mas Tanis é um lugar impregnado de antigas lendas e poderes, assim como as pirâmides da planície de Gizé. Só não é tão conhecida como elas, uma vez que a sua história ainda está sendo estudada e redesenhada para que os egiptólogos possam entender mais sobre a sua estrutura e como era a vida social na região. Mas o que se sabe até o momento é que no lugar haviam rituais sagrados e também guardava grande riqueza, uma vez que vários artefatos e joias já foram encontrados em algumas tumbas. Por sinal, não eram tumbas simples, de pessoas simples. Pelo contrário, os indicadores dão conta que foram usadas por nobres e reis. Hoje, estátuas inestimáveis carregam as cicatrizes de um calor inimaginável. Pilares colossais que outrora foram símbolos de uma civilização poderosa jazem despedaçados como se esmagados pela mão de um deus vingativo. Mas o que aconteceu em Tanis? Essa cidade foi realmente amaldiçoada, como dizem as lendas locais? Ela foi vítima das areias movediças do Nilo ou da ira dos invasores? Ou a verdade é ainda mais surpreendente? Para acompanhar o trabalho dos arqueólogos e saber quais os mistérios que já foram desvendados em Tanis, vem comigo, vamos descobrir juntos. Vamos começar imaginando uma estátua colossal, uns 30 metros de altura, esculpida em granito sólido e pesando o equivalente a mais de 1.500 carros médios modernos, uma façanha que desafiaria até os engenheiros de hoje. Essa é apenas uma das pistas que levam à enigmática cidade de Tanis, onde segredos gravados em pedras queimadas falam de um cataclismo ardente. Teria sido obra humana? Um capricho da natureza ou algo além da nossa compreensão? Bem, localizada a 185 quilômetros ao nordeste das icônicas pirâmides de Gizé, Tanis se revela como um cenário desolado, misterioso. Essa cidade, outrora poderosa e de imensa relevância sagrada, era conhecida pelos antigos egípcios como Djanet, a Cidade do Sol, um local dedicado ao deus Amon-Ra, divindade da criação e do astro-rei. A sua localização estratégica perto do Delta Nordeste e sua proximidade com rotas comerciais elevaram seu status, quando o centro político do país se afastou das capitais tradicionais de Mênfis e Tebas. Tanis se tornou a capital do norte sob Ismendes, o fundador da 21ª dinastia, que buscava uma nova sede de poder mais perto das regiões cada vez mais importantes do Oriente Próximo.
Quando exploradores chegaram a Tanis pela primeira vez em 1878, depararam-se com a visão devastadora. O solo estéril mal sustentava a vida, exceto por alguns arbustos espinhosos resistentes aqui e ali. Estátuas inestimáveis carregavam marcas de calor extremo. Colossais pilares de pedra jaziam quebrados, como se fossem brinquedos esquecidos de gigantes. O que teria acontecido com Tanis, hein? Realmente foi amaldiçoada, destruída pela ira dos deuses ou simplesmente abandonada aos caprichos do tempo? Essa cidade, que aparece nas escrituras como Zoan, é hoje a chamada de San el-Lagar. Ganhou destaque durante a 21ª dinastia entre 1069 e 945 a.C., quando substituiu Tebas como capital do Egito. Mas a história de Tanis é muito mais intrincada do que as datas sugerem. Adentrar Tanis é como embarcar numa jornada ao coração de um enigma antigo, onde a história, a mitologia e as forças da natureza se entrelaçam para esconder, ou talvez proteger, os segredos dessa cidade engolida pelo tempo. Estará Tanis à espera de revelar a sua verdade ao mundo? Tanis ocupava um lugar central no cenário religioso do Egito Antigo. Inicialmente dedicada ao culto do deus Amon-Ra, a cidade também reverenciava sua consorte Muti e o seu filho Khonsur, formando uma tríade divina. Com o passar do tempo, Tanis consolidou-se como um importante centro para o culto de Horus, expandindo ainda mais a sua relevância espiritual. O seu complexo de templos rivalizava em esplendor com os de Tebas, ostentando uma arquitetura monumental e ornamentos ricos, muitos deles reutilizados de locais mais antigos, reerguidos na cidade por faraós determinados a deixar a sua marca. O maior fascínio de Tanis, contudo, reside na sua necrópole. Escavações realizadas nas décadas de 1930 e 40, lideradas pelo renomado egiptólogo francês Pierre Montet, revelaram tumbas faraônicas que rivalizam em opulência com o famoso túmulo de Tutankhamon. Entre os tesouros descobertos estavam as sepulturas de Psossenes I, Amenemop e Shoshenq II, contendo máscaras funerárias douradas, joias de design intrincado e sarcófagos primorosamente esculpidos. Essas relíquias atestam a riqueza e o apogeu artístico de Tanis durante o seu auge. Com o declínio do poder dos faraós nativos, Tanis entrou numa nova era. A cidade foi absorvida pelo domínio grego após a conquista de Alexandre o Grande e mais tarde tornou-se parte do vasto Império Romano. Embora tenha mantido parte de sua importância econômica e religiosa sob esses regimes, Tanis começou a perder o seu brilho, sendo gradualmente eclipsada por Alexandria e outros centros emergentes. Hoje, Tanis permanece como um testemunho silencioso da complexidade e grandiosidade da história egípcia, abrigando segredos que continuam a intrigar arqueólogos e historiadores ao redor do mundo. Essa cidade foi amaldiçoada, atingida pela ira dos deuses, ou foi simplesmente abandonada e deixada à devastação do tempo? Bem, vamos viajar mais um pouco no passado. Tanis é um local que transcende o tempo. Embora os egiptólogos situem a sua ascensão à proeminência da 21ª dinastia, quando se tornou a capital do Egito, as evidências descobertas em suas ruínas sugerem uma origem muito mais antiga, envolta na bruma do desconhecido. Imagine uma cidade majestosa, dominada por um vasto complexo de templos dedicados a Amon-Ra, o deus do sol e da criação, e cercada por palácios reais e bairros movimentados. As suas estruturas eram sustentadas por pilares de granito colossais, monólitos aí de 20, 30 toneladas, que viajaram mais de 1.000 quilômetros desde Aswan, no sul do Egito, antes de serem esculpidos e erguidos com uma precisão assombrosa. Mesmo nos dias de hoje, realizar tal feito seria um desafio colossal. Tanis não era apenas um centro espiritual e político.
era também uma fortaleza. Os seus muros inclinados, com cerca de 21 metros de espessura e 15 de altura, construídos com mais de 20 milhões de tijolos de barro, ofereciam proteção contra invasores. Decorados com hieróglifos e relevos, esses muros eram símbolos imponentes do poder. Embora os séculos de vento e areia tenham reduzido essas defesas a fragmentos, sua grandiosidade ainda impressiona, com certeza. A cidade também é conhecida por sua produção de artefatos monumentais. Entre os tesouros desenterrados estão esfinges de granito rosa, como as duas que Napoleão Bonaparte levou em 1798 e agora são exibidas no Louvre, na França. Esses artefatos, assim como inúmeras outras estátuas e relíquias megalíticas espalhadas por museus ao redor do mundo, revelam a habilidade artística e o alcance cultural de Tanis. Entre as mais impressionantes descobertas de Tanis está um gigantesco pé de estátua, desenterrado pelo renomado arqueólogo Flinders Petrie no final do século XIX. Com base em cálculos precisos e comparações com outros colossos, Petrie estimou que a estátua original teria impressionantes 30 metros de altura, ou seja, o dobro dos famosos colossos do Menon. Como uma civilização aparentemente limitada a ferramentas de cobre e roletes de madeira, conseguiu esculpir, transportar e erguer uma estátua com peso estimado de 1.500 toneladas. Impressionante isso. É um feito tão monumental quanto a construção da Estátua da Liberdade. A diferença é que a estátua presenteada aos Estados Unidos pela França já contava com vários aparatos modernos, tanto para ser esculpida como para ser transportada entre os continentes. Essa escala monumental é apenas o começo dos mistérios de Tanis. Em 1939, o egiptólogo francês Pierre Montet revelou um achado que deveria rivalizar com a descoberta de Howard Carter no Vale dos Reis: o complexo de tumbas reais de Tanis. Dentro estavam 3 câmaras funerárias intactas, repletas de tesouros deslumbrantes. Imaginei: máscaras douradas, braceletes, utensílios, colares e sarcófagos ornamentados, todos trabalhados com uma maestria impressionante. No entanto, o destino desses tesouros tomou um rumo inesperado. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, obscureceu completamente a magnitude das descobertas de Montet. Enquanto a tumba de Tutankhamon ganhou notoriedade global, os achados de Tanis permanecem relativamente desconhecidos até hoje. A razão do declínio de Tanis continua sendo um mistério. A narrativa mais aceita sugere mudanças políticas e a ascensão de outras cidades, como Sais e Alexandria. Além disso, o curso do rio Nilo pode ter mudado, provocando inundações e erosões que tornaram a região menos habitável. Mas, e quanto aos tesouros deixados para trás? Se a cidade foi simplesmente abandonada, por que os seus habitantes não levaram consigo tais riquezas? Fotografias da redescoberta inicial de Tanis mostram um cenário de destruição impressionante, que remete a relatos bíblicos. A cidade identificada como Zoan na Bíblia é mencionada no capítulo 30 do livro de Ezequiel, onde se profetiza a sua ruína. Devastarei o Egito, incendiarei Zoan e infligirei punição a Tebas. Ezequiel 30:14. Seria essa destruição o cumprimento de uma antiga profecia? Ou os segredos de Tanis permanecem guardados, esperando para serem desvendados? Mais do que um local histórico, Tanis é um convite ao fascínio e à investigação, desafiando o entendimento moderno com as suas descobertas e enigmas. Hoje, o que resta da antiga capital egípcia é um museu a céu aberto, onde os artefatos que permanecem no local testemunham o esplendor de uma cidade que, apesar do passar do tempo, continua a intrigar e a fascinar todos que se deparam com os seus mistérios. O que achou da nossa viagem a Tanis?
O que você acha que promoveu a decadência dessa outrora soberba cidade? Deixe aí nos comentários. E muito obrigado pela sua companhia tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.